virando a página, a gente pode falar do Corinthians, né? O Corinthians, com essa nova diretoria que acabou sendo efetivada, né? Que era interina, com o Osmar Stabile, e agora acabou se efetivando. E essa nova diretoria do Corinthians está passando pente fino lá, nas negociações e em alguns negócios que foram feitos aí por gestões passadas do Corinthians. E depois da polêmica envolvendo o caso Pedro e Zenit, a atual diretoria do Corinthians iniciou um pente fino nos contratos de venda de jogadores e já identificou que no caso do zagueiro Murilo, vendido ao Nottingham Forest em 2023, o clube tem 10% sobre o lucro de uma transferência futura e não 10% dos direitos econômicos do atleta, como se acreditava. Cara, é brincadeira. Como que pode, velho? Pelo amor de Deus, mano. Ainda bem que esses caras sumiram do Corinthians. A nota em que oficializou a saída de Murilo para o clube da Inglaterra em agosto de 2023. Ainda na gestão de Duílio Monteiro Alves, o Corinthians informou que detinha 80% dos direitos econômicos do atleta, que receberia 14 milhões de euros, fazendo aqui a conversão 75 milhões de reais na época, sendo 2 milhões de euros, cerca de 10, quase 11 milhões de reais em bônus, e que teria direito ainda a 10% de uma venda futura. Entretanto, a porcentagem a que o clube tem direito, caso o Murilo seja negociado, é sobre o lucro. A diferença entre o que o Nottingham Forest pagou e o que vai receber no negócio futuro, e não sobre o valor total da transação. O ex-presidente Duílio Monteiro Alves foi contatado nas últimas horas e admitiu que o percentual é sobre o lucro e pediu desculpa por equívoco na comunicação da venda. Então ele admite aqui que se equivocou a diretoria do Corinthians. Ele se equivocou. Meu Deus do céu. Como que você se equivoca num contrato desse, gente? Pelo amor de Deus. Esse departamento de comunicação, não sei, na época, acabou se equivocando aí na comunicação da venda na época do zagueiro Murilo. Acredita? Que é um jogador que está em alta, não é de hoje, né? Está em alta no futebol europeu e vira e mexe. Quando a gente fala em janela de transferências, aí se fala bastante no nome do zagueiro Murilo. E o Corinthians, mais uma vez, com esse ruído aí na comunicação. Que na época se falou uma coisa e agora descobre que, na verdade, é outra situação que envolve aí o zagueiro Murilo e essa negociação do Corinthians com o Nottingham Forest. Flávio Prado. Eu acho que nesse caso não há equívoco, não. Pelo menos me parece. A praxe é essa. Acabamos de falar do Bahia. O Liverpool ficou com 10% do lucro da negociação do Lúcio Rodrigues com o futebol, com o Neon lá da Arábia. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho. Eu sempre vi dessa forma. Quando o São Paulo, por exemplo, ganha com o David Neres, ele não ganha um valor X do lucro da negociação? Eu creio que sim. Você não fica com o passe do jogador, você fica com percentual de lucro, que acaba sendo a mesma coisa também, né? E isso é uma coisa... Aí precisa ver quantas vezes você tem direito a isso. O que permanece é aquele direito de clube formador, que criou, né? Mecanismo de solidariedade. Agora, eu creio que isso é praxe no meio, mas a gente não acompanha tão detidamente assim. Mas não me surpreende que seja 10% do lucro de uma futura negociação. Acho que é por aí mesmo. É que se o Corinthians tivesse os 10% do Murilo, do passe dele, da fatia dos direitos econômicos, dependendo do valor da transferência, poderia receber um valor maior, claro. Maior. Mas eu creio que o praxe seja 10% do futuro lucro. Eu creio, né? Mas, enfim, pode ser que eu esteja enganado. Eu gostaria de ver até, tipo assim, o Palmeiras ficou com algum percentual no caso do Estevão? Não sei se ficou. Se ficou, ele ficou com 10% do jogador ou ficou com 10% do lucro? Esses contratos são muito bem amarrados, né? Juridicamente, a gente não sabe, né? Não vem tudo à tona, né? Sim. Mas na minha cabeça sempre foi assim. O cara sai e você tem percentual do lucro. Você não fica com a posse do jogador. O Kevin, que foi negociado, saiu da Ucrânia, do Shakhtar, falando do Palmeiras, né? E agora já foi anunciado, já tá lá no Fulham. Palmeiras ficou com 10% que tinha direito da negociação e 2% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então 10% do lucro ou 10% do jogador? Porque essa é a dúvida que eu tenho. Do jogador. 10% do total da negociação. Tá, eu realmente eu confesso que é uma coisa que eu não mais domino. 2% dos direitos econômicos, do mecanismo de solidariedade. 10% que tinha direito dos direitos econômicos e 2% do mecanismo... 10% do bruto ele ficou. Isso.
Então foi um motivo de negociação. Mas realmente esse tipo de coisa que foi citado no Corinthians, e você sabe que eu sou muito crítico com relação ao Corinthians, acho que o Corinthians foi destruído pelos últimos presidentes, tal coisa foi terrível. Os 10 anos da gestão do Andrés, da turma dele, foi nefasto. Esse do Augusto Melo foi terrível. Mas nesse caso não me surpreende. Eu acho que é mais ou menos esse processo. Agora, você está dizendo que o Palmeiras está negociando diferente, aí realmente é uma coisa que eu não tenho domínio. Qual é o praxe, né? O que normalmente se faz? Se é 10% do lucro ou se fica com 10% do jogador. Realmente eu não sei. Vampeta tá aí. O Murilo, que saiu do Corinthians em 2023, né? Foi vendido ao Nottingham Forest. E agora, essa nova diretoria do Corinthians fazendo pente fino aí nas últimas negociações que foram realizadas ainda na gestão do Ilho, negociações que foram feitas também com o último presidente, o Augusto Melo, está passando pente fino e descobriu que o Corinthians não tem 10% dos direitos econômicos do atleta como se acreditava, e que o Corinthians tem, no caso, 10% sobre o lucro de uma transferência futura aí envolvendo o Nottingham Isso Forest. agora, Pedro, todo mundo vai lá passar esse pente fino, o Osmar vai ficar ali em torno de 16 meses, né, até a próxima eleição, mais à tona por causa do caso do Pedrinho, né? Que é da seleção sub-20 e tá indo pra... Tá saindo, né? Ele tinha uma proposta da Arábia Saudita. Acho né? que o negócio ainda não fechou, mas pode ir. Aí os caras agora vão fazer uma varredura de tudo lá pra saber como Pedrinho, eles deram o jogo, deram esse valor ou sobre. O Pedrinho. Deram. Beleza, não tava jogando nada o Corinthians. Mas pelo amor de Deus, velho. O Corinthians não sabe negociar, cara. É impressionante, cara. Impressionante. O lucro ou integral para pagar a dívida, né? Deram e não comunicaram ninguém. Esse é o ponto. Isso eles agora vai levantar tudo lá para ver. Deve aparecer mais gente. Fazer mesmo. Até porque normalmente essas auditorias que são feitas, nunca ninguém descobre, né? Até hoje o Augusto Melo ia fazer uma auditoria. A mesma empresa do Flamengo. Contratou, pagou, mas ninguém ficou sabendo dela, né? Nada. A empresa que fez do Flamengo, a mesma. Ninguém sabe de nada. E por conta desse caso do Pedrinho com o Zenit, né? Essa transferência que é uma transferência que envolve outros jogadores, tem porcentagem de outros atletas, que envolve também a transferência de outros jogadores, como o Yuri Alberto. Toda hora, não, o Corinthians tem X% aí do Yuri, aí depois, não, tem mais um pouco, tem XXX, e o contrato do Yuri vai até... Quando o Yuri veio, era 50-50 com o Zenit, né? Se vendeu, o Zenit tem metade, né? E beleza. O Robert Renan que entrou nesse rolo aí tá no Vasco já. Tá no Vasco. Virou, já tá no Vasco. Foi pro Inter, aí teve aquele negócio do pênalti lá, aí ele foi pro... Ele foi pra Arábia Saudita. Voltou para a Arábia, né? Ele jogou na Arábia com o Vitor Pereira. Vitor Pereira pediu ele na Arábia. E aí, agora tá no Vasco novamente. Emprestado pelo Zenit ainda. Emprestado, né? Ainda do Zenit, emprestado. O goleiro Ivan também fez parte dessa negociação. Bom goleiro também, cara. 5, 6 jogadores que fizeram parte. Do Queiroz. O Mantuan. O Mantuan tá jogando lá, tá de lateral direito. O Queiroz foi dispensado do Sport. Iniciou o Brasileiro no Sport e foi dispensado. Vários jogadores ali. Foi a compra do Yuri Alberto. E ainda, eu me lembro, 50% dos direitos do Yuri são do Zenit. Então, se o Corinthians vendeu o Yuri por 20 milhões de euros, o Zenit tem 10. Por isso que eles não aceitaram essa proposta de 36 milhões da Roma, porque o Corinthians queria com 18 milhões. E aí eles chegaram à conclusão, isso até informei aqui, eles chegaram à conclusão que não valeria a pena você abrir mão do Yuri Alberto por 18 milhões de euros, porque você não ia repor, não tinha como repor. Fosse 36, ok, mas 18, que é 50%, não valia a pena. E até concordo com isso. Que o Palmeiras tinha 50, que foi agora, foi o Wesley, né, do Internacional. Foi pro Al Rayyan do Catar, né, time do Arthur Jorge, e o Palmeiras ficou com 50, né? Palmeiras, só nessa janela de pegar a participação que tinha ou o mecanismo de solidariedade, ele teve participação no Kevin, no Wesley e no Gustavo Mancha, que estava no Fortaleza, jogou na base do Palmeiras, foi vendido para o Olympiacos da Grécia. Só do Kevin, do Wesley e do Gustavo Mancha, o Palmeiras já arrecadou o valor que vai ter que pagar pelo Andreas Pereira. Estão acabando com o Corinthians, rapaziada. Fiquem ligados. A gente tem que aprender com o Palmeiras. Essa é a verdade. Os caras sabem negociar. Nós é perdido. Perdido. Olha os contratos que a gente faz, cara. É brincadeira. A estrutura do Corinthians não permite isso. Eu sou muito a favor de virar SAF. Senão o Corinthians vai cair pra Série B. A gente tem que ser sincero. Tem que tirar aquelas cobras, aqueles ratos lá de dentro que só rouba.
Senão o Corinthians vai quebrar. Já tá quebrado, vai cair pra Série B, pra Série C. Se não virar SAF, vamos se ligar. O Corinthians vai quebrar, vai cair. Poxa, já tô falando isso aqui faz tempo, rapaziada. Vamos se ligar.